bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da Roda de Conversa da Casa TPM. Eu sou Andrea Bisca, sou empreendedora, sou uma pensadora do futuro e sou fundadora da Sparkoff, que é uma consultoria de tendências e inovação. Eu atuo como mentora, como conselheira e sou apaixonada por entender comportamento de consumo. E uma das principais mudanças que a gente vem observando no pós-pandemia são os novos rituais de alimentação. Tem uma pesquisa recente feita pelo Ministério da Saúde que indicou que quase metade das pessoas brasileiras afirmava ter mudado seus hábitos alimentares durante o confinamento. Então, cada vez mais a gente está conectado com a procedência daquilo que a gente come e, ao mesmo tempo, a gente está profundamente preocupado com a nossa saúde, com a nossa imunidade. Esse é o assunto da nossa live. A gente vai falar sobre esse é o nosso assunto hoje da nossa live. A gente vai falar sobre como a alimentação saudável, como ela é absolutamente fundamental para a gente poder ser a nossa melhor versão através de bons hábitos e da nutrição. Então, a escolha do que a gente come, ela interfere diretamente na nossa saúde física e mental. Para debater esse tema, eu apresento nossas três convidadas de honra, a Alessandra Feltri, a Lê, que é nutricionista com mais de 15 anos de prática clínica, autora de livros online sobre alimentação e ainda ex-atleta de vôlei e bailarina. Bruna Lombardi, maravilhosa atriz, escritora, poeta, roteirista e palestrante. E Egnalda Cortez, que é fundadora e CEO da Cortez e Companhia, que é a primeira agência de influenciadores negros da América Latina. Executiva de negócios, é uma changemaker e matrigestora. Uau, são três mulheres de múltiplos talentos aqui com a gente hoje e vale lembrar que essa roda é oferecida pela Pura Vida, que está absolutamente conectada com todos esses hábitos novos alimentares. Então, prazer ter vocês aqui com a gente, meninas. E para começar, a gente tem muito assunto aí pela frente, mas eu queria saber se durante a quarentena vocês botaram mais a mão na massa na cozinha e se vocês, cada um de vocês, passou a se preocupar mais com a qualidade das suas refeições. Eu vou por ordem alfabética aqui, eu vou começar com a Lê. Alê, você botou mais a mão na massa? André, eu coloquei mesmo a mão na massa. É claro que como nutricionista, com todo o aprendizado, eu sempre tive o cuidado de preparar as minhas refeições, mas com uma rotina muito intensa, alguns dias, né, são melhores que os outros para a gente poder preparar um bom café da manhã, um bom almoço, um lanche da tarde. E com a pandemia, a possibilidade de trabalhar em casa e ter acesso a bons ingredientes, ter criatividade para poder fazer ali uma alimentação saudável, que é tudo que eu prezo, que eu pratico, né, e estudo e levo isso para as minhas pacientes, realmente me deu uma oportunidade aí de ficar mais atenta e ter mais cuidado aí com toda a minha preparação aí ao longo do dia. E falo assim, não foi assim sempre. Até os meus 20 anos, 25 anos, assim, eu tinha uma alimentação bem diversa, comia aí coisas industrializadas, snacks, biscoitos, sanduíches, refrigerantes. Eu falo que eu já tomei refrigerante para a vida toda. Hoje, com 45, eu falo, não preciso mais tomar refrigerante. Já tomei quando eu era muito jovem, muitos hábitos inadequados. E agora, né, com a pandemia, eu falo que como uma família italiana, a gente sempre cozinhou no final de semana, eu consegui colocar em prática, sabe, tudo que eu sempre quis com o trabalho em casa. Então a possibilidade de levantar e preparar minha própria refeição, isso para mim tem um valor e está tendo até hoje, né, porque a gente ainda está em home office, que eu só tenho a agradecer, realmente, coloquei mesmo a mão na massa. Maravilhoso, e esse é o teu dia a dia, esse é o teu trabalho, né? Eu acho que você está por trás de uma empresa que valoriza isso. Eu queria perguntar agora para a Bruna. Bruna, você está vivendo, eu acho que você é uma das principais representantes da economia prateada, sabe? Que é aquela economia do plus 50, acima dos 50 anos, e que a vida está só começando, está só se iniciando. E eu acho que uma das grandes perguntas das pessoas, né? Como é que a Bruna tem essa jovialidade na maturidade? Eu acho que você sempre se preocupou com alimentação, mas a pandemia fez você se preocupar ainda mais com a qualidade das suas refeições? Bom, eu nunca usei a palavra preocupar em relação a alimentos. Eu acho que alimento tem que ser uma coisa prazerosa,
e a gente precisa descobrir aquilo que a gente gosta e aquilo que é nutrição para nós. Tentar conciliar essas duas coisas. Eu acho que quando a gente já vive num mundo muito ansioso, a gente já vive num mundo de muita tensão, de fora para dentro de nós. E eu acho que a alimentação tem que ser o oposto disso. Ela tem que ser um momento de relaxamento, um momento de bem-estar. E eu falo de uma vida que é minha vida inteira, sempre muito enlouquecida, assim, uma vida de muita gravação, muito estúdio, muito pouco tempo, tomando muito avião, aquelas coisas assim de uma vida não regular. Então, eu nunca fui uma pessoa de poder estar com esse tempo, mas eu aprendi a convocar esse tempo no instante em que eu me alimento, porque eu acho que onde quer que você esteja, em qualquer lugar, dentro de qualquer circunstância, você pode ter uma respiração legal, você pode ter um momento de contemplação e você pode ter uma boa alimentação, desde que você queira isso, porque o importante também é querer. Não adianta nada, eu nunca acreditei em dieta, eu acho que não adianta nada a gente se ir contra aquilo que a gente quer, porque quando a gente vai muito contra o que a gente quer, a gente tem um desgaste, a gente cria um conflito interno. Então a gente tem que compreender o que é legal para nós e a gente tem que querer o que é legal para nós. A pandemia pegou todo mundo assim muito, né, despreparado, ninguém estava imaginando o que seria isso e de repente estávamos todos em casa, todos que podiam ter o privilégio de estar em casa, porque muita gente tinha que, né, na frente de trabalho para as ruas, trabalhos imprescindíveis, necessários, esses heróis anônimos que trabalharam por todos nós. Mas eu por exemplo, eu fui muito... Eu gosto de cozinhar, eu fui prazer de fazer uma coisa gostosa, e eu sempre, a vida inteira, eu me liguei no que é uma alimentação legal. Sabe, o que é... Eu tive, talvez, a sorte de gostar de verduras. Né? Eu gosto muito de verdura, eu gosto muito de fruta. Gosto, sinceramente, não é uma imposição de fora para dentro. Então, isso me ajudou no percurso. Mas também já tive, como a Alessandra, já tive meus momentos de comer em pé qualquer coisa que tivesse, já tive meus momentos de grande estresse dentro de trabalho e me alimentando mal. Já tive um momento assim de, durante a gravidez, cair matando em 1000 sorvetes, não sei o quê, porque aquilo meu corpo estava pedindo. E aí eu vou um pouco entre o que o corpo pede, daí eu descubro o que eu posso querer melhor, e aí eu vou buscando esse equilíbrio. Essa é a minha principal maneira de encarar a nutrição. Bruna, é maravilhoso. Você me lembrou de uma frase que eu adoro, que é do pai da medicina, né, o Hipócrates, que ele fala que o seu alimento seja o seu remédio, né? Vou passar a bola para a Ignalda. Ignalda, como isso reverbera para você? Olha, essa pandemia me trouxe muitas reflexões sobre alimentação, sobre o tempo para nós, e esse tempo que as nossas mais velhas, né, e eu as reverencio, tinham para cuidar, ou se davam, né, se oportunizavam, porque a gente não pode romantizar também a rotina de quem era. Eu sou neta de mulheres da roça e da casa de farinha. Minhas avós, Maria Antônia de Jesus e Evangelina Maria de Jesus. Então, que era o tempo de plantar, colher, descascar a mandioca e fazer a farinha. Eu tive o privilégio de, quando criança, presenciar, estar com elas, junto, fazendo isso. Então, eu acho que a pandemia, ela me trouxe, num primeiro instante, eu precisei manter a minha saúde mental. Então, eu tive que transformar todos esses afazeres domésticos, que não eram, eu vou confessar, que não era a minha maior prática no meu dia a dia,
mas ela teve que se tornar, ela teve que entrar dentro dessa realidade, né, no nosso dia a dia, e começar a buscar tempo para fazer. E quando não, o planejamento disso, eu acho que a Andréia, foi a Andréia que falou sobre isso, sobre o planejar, né, gente? Não tem a nutrição, ela vem desse lugar atencioso de vermos, como a Bruna também trouxe, de vermos o que nos faz bem e não pode estar nesse lugar de paranoia e de desespero. E também sem culpa, sabe? Eu vou confessar que eu fiz. Gente, não posso, obviamente, ficar comendo farinha branca, não é bom. Mas teve os meus momentos dos bolinhos de fubá, apesar que o bolinho de fubá não vai farinha de trigo, né? Mas teve bolinhos, coisinhas que as vovós faziam. Aí minha filha quis testar, também teve essa questão da alimentação, nesse lugar do afeto e do passar experiência um para o outro. Todos entraram na cozinha, todos, porque eu não acredito nessa ideia de... Não acredito, e nem é para se acreditar, na ideia de que me ajudaram. Ninguém me ajudou, não. Aqui é uma microsociedade, um quilombo que todos tiveram as suas atividades, as suas responsabilidades. E aí, minha filha, meu filho, sabe? Coisas que eu não tive tempo antes. Eu tenho que falar sobre isso, porque isso é um privilégio social, é um privilégio para alguns e uma vantagem social para mim, ter podido fazer isso, porque o meu trabalho eu consegui fazer por home office, né? Eu consegui trabalhar a partir daqui. Então, eu pude fazer essa administração e toda uma rotina que eu acho que era dos antigos, sabe? De ter a família toda, almoçar todo mundo junto. Agora, um lava, outro seca, e tudo isso numa hora e meia, gente, assim, porque eu tinha que continuar trabalhando. Também tem uma rotina bem extensa, né, de 14 horas de trabalho, mas sabe o que foi incluído dentro dessa lógica? E eu acho que a Bruna traz muito isso fora da vida que a gente, né, que a gente acabou acompanhando, mas ela trouxe muito isso no seu bem-estar, da atividade física não ser um peso, nada ser um peso, sabe? E aí eu pude incluir. Eu fui fazer aula de samba, porque esse equilíbrio eu nunca pude ter, porque as grandes distâncias, os grandes traslados que eu sempre fiz, porque eu moro na periferia, hoje por escolha, mas sempre morei distante, né, do centro, não me oportunizou poder ter este tempo para me exercitar. Então, acho que eu associei, sim, a alimentação pensada com a prática de atividades físicas que me dessem prazer. Então, o yoga me dá prazer, eu consegui colocar o yoga na minha rotina. O samba, eu fui fazer aula de samba, gente, aos 47 anos, eu estou me sentindo muito plena, porque eu pude fazer coisas que eu não fazia antes, sabe? Quando você olha para você, eu estou vendo as mulheres aqui, todas aqui, isso é tão vigoroso, sabe? Pensar nessa nova economia, nessa economia prateada, porque é isso, 45 mais temos aqui. E pensar nesse lugar como um lugar de novas narrativas, não é um recomeço, a gente vai começar de novo, né, temos um novo ciclo. E é muito... Eu acho que a alimentação, até isso, sabe? A alimentação não virou mais uma grande questão, no sentido de, eu preciso por conta do peso, é necessário entender o que o meu corpo precisa de nutrição, o que eu gasto, né, o que eu consigo gastar, porque é uma máquina e ela precisa se executar, e se eu não gastar, vai acumular gordura. E se acumular gordura, tem aí os meus hormônios que estão funcionando de forma diferente. Como que eu vou colaborar para que a minha longevidade ela seja plena? Então, eu acho que esse é o meu foco. Eu sou muito ambiciosa, ambiciono chegar aos 106 anos bem. Então, a alimentação, ela entra como um vetor
para alcance desse objetivo. Ignaldo, excelente, que isso me dá... Fala, Bruna. Posso falar uma coisinha? Claro, claro. Ela me puxou 3 coisas tão interessantes, Aguinalda, que, primeiro, ela falou das avós, e é muito lindo, porque uma coisa que a gente perdeu, e que é muito importante, tanto para essa longevidade que ela busca, quanto para a nossa qualidade de vida, é exatamente, e sem romantizar, eu falo, como ela disse, não precisa romantizar, porque elas trabalhavam duro na roça e tudo, mas existe uma coisa que é muito importante da gente tentar pegar esse fio que se perdeu, né? E essas mulheres da roça, essas mulheres fortes, guerreiras, valentes, que criavam filhos, que trabalhavam ali no campo, que plantavam, comiam, cozinhavam, ali tem uma força sagrada de trabalho, de compreensão da comunhão do ser humano com a terra, né? do fruto que o alimento está te dando ali na terra, que mesmo que seja uma compreensão que passe batida, porque ela não precisa filosofar sobre isso, mas ela sabe, é uma sabedoria inata. Essa sabedoria habita dentro dessas mulheres. E, infelizmente, os grandes centros urbanos desconectaram disso. Desconectaram de uma tal maneira que não sabem de onde vem um milho. Pensam que o milho pode vir da lata do supermercado, né? Então, poucas pessoas têm essa noção. E essa noção ela é fundamental para você buscar justamente a organicidade das coisas e compreender quantos alimentos precisam ser orgânicos. Muita gente fala que alimento orgânico é um luxo, porque afinal, porque isso, por aquilo. Todas essas mulheres, elas comiam orgânico, você entende? Elas comiam direto do que plantavam e tinham controle dessa beleza. E a comida era pura, era simples, era verdadeira. Não tinha, ninguém estava acrescentando corante, aditivo, hormônios, ou enfim, metabolizantes, ou seja o que for, né? Tantas coisas que hoje implicam numa alimentação perigosa para nós. E eu acho que essa aí mora uma coisa muito importante. E acho que você falou também dessa coisa da família. Esse negócio de comer juntos, de um cozinha, outro lava, outro enxuga, outro tá, essa comunhão. Então, comer é uma arte de comunhão. Ela é prazerosa. Claro que muitas vezes você vai comer sozinha, na frente da geladeira, né? A vida não é uma coisa igual, né? A vida é esse preparo para o improviso. Mas é legal a gente ter essa ideia de que essa comunhão, seja numa família, sejam amigos, esse repartir, esse compartilhar o alimento faz muito bem para a alma, né? E finalmente você falou de ir para o samba, e eu achei muito legal porque está dando esse conceito de prazer, porque eu acho que a gente tem que tirar imediatamente a ideia de que comer bem ou fazer exercício, ou enfim, ficar bem de qualquer forma, tem a ver com sacrifício. Já faz muito. Todas as vidas têm sacrifícios. Nós todos aqui temos histórias de sacrifício para contar em alguma área, em algum momento, ou em muitos momentos, a nossa família terá, todos teremos. Então, eu não acredito que a alimentação, não acredito que o prazer de viver tem que ser ligado ao sacrifício. Muito pelo contrário. Eu acredito, por isso que eu abri um portal que chama Rede Felicidade, porque eu acredito que a gente tem que buscar essa felicidade, a gente tem que buscar esse prazer de fazer as coisas, porque aí quando você assim, a mente, você vai não só se conectar com você mesmo, com o seu planeta, com toda a sua família, com todos que te amam e que te cercam. Então, e você vai fazer as coisas realmente amorosamente. Esse é uma chave. Bruna, você falou em sacrifício, né? E esse exemplo é muito
é muito interessante quando a gente vem olhando para trás, o que nós, né, fizemos aí ao longo dos anos. Então, faltou equilíbrio, e aí a gente quer tudo num tempo tão curto, né, conquistas em um período curto de tempo, e aí leva ao sacrifício. E aí entende-se que a restrição, né, o radicalismo para alcançar qualquer objetivo, se é uma melhora de uma condição clínica, se é uma melhora de uma composição corporal, e aí a gente depara com as pessoas fazendo esses sacrifícios, quando um equilíbrio adequado no alimentar-se, no movimentar-se, no viver bem, ele é essencial, ele vai talvez durar aí um pouco mais de tempo, mas ele impede com que você tenha frustrações, com que você viva momentos de infelicidade, porque é bem isso, a gente tem que buscar o que nos deixa feliz, porque a felicidade, o que o nosso corpo libera de substâncias em momentos que estamos felizes, isso também contribui para a saúde. Os nossos momentos tristes, que vão existir, claro, mas o quanto você permanece nele por escolhas. É uma escolha de muita gente a ficar ali atento só na restrição. E aí foi o que nós trouxemos aqui também, quando a gente fala de viver bem com as nossas escolhas. Se hoje tem um pão de fermentação natural maravilhoso, mas o trigo não está presente na nossa vida todos os dias, qual o problema de uma vez ou outra você se dar ali aquele momento? Né? O que faz bem para você é aquela conta, né? 80-20, né? Não é o que você faz entre o Natal e Réveillon que vai impactar ou na sua saúde ou na sua composição corporal, é o que você faz do Réveillon ao Natal, né? Então existem as exceções, né? Sem dúvida. Uhum. Meninas, tem um conceito que eu tenho observado bastante, que é a medicina corretiva, hoje está sendo mudada para a medicina preventiva, né? Então, e o preventivo está muito conectado com a nossa alimentação, como vocês três falaram super bem. E assim, a boa alimentação, ela garante não só que o nosso corpo funcione super bem, mas a nossa mente também, né? A gente sabe que muitos problemas como insônia, falta de libido, falta de atenção mesmo, pode estar super associado com má alimentação. Queria ouvir de você, Ale, como nutricionista, você percebe essa melhora no quadro geral dos teus pacientes, no consultório, em todos os outros setores, quando eles se alimentam melhor? Olha só, eu particularmente, eu tenho uma equipe também, mas a gente tem relatos incríveis quando um paciente realmente decide nutrir o corpo, nutrir a mente, não só com escolhas alimentares, mas com um estilo de vida adequado. E é importante aqui até destacar, André, que a gente não está aqui falando sobre dieta low carb, dieta paleo, dieta do tipo sanguíneo, ou jejum intermitente, cetogênico, a gente está falando de alimentos. A gente está falando de escolhas que são feitas ao longo do nosso dia após dia, que vão impactar de forma definitiva no nosso bem-estar mental. É claro que quando a gente fala eu quero alcançar um determinado objetivo, a gente precisa enxergar aí o indivíduo de uma forma integrativa. E você citou aqui 3 condições clínicas que atualmente eu posso falar aqui que 80% das minhas pacientes, e hoje eu tenho, minhas pacientes são mulheres acima de 40 anos, né, com insônia, com uma baixa libido, com problemas de atenção, que podem sim ser consequências aí de escolhas inadequadas aí ao longo da vida, e hoje a ciência da longevidade, ela mostra que o excesso de carboidratos refinados, o excesso de açúcares, o baixo consumo de fibras, de proteínas, o baixo consumo de compostos ativos que estão presentes nas frutas, nos legumes, ela vai prejudicar a saúde intestinal. E olha só o ciclo que eu vou formar aqui para vocês verem, assim, prejudica a saúde intestinal, que por sua vez aumenta a permeabilidade intestinal. O que significa isso? Moléculas que não deveriam passar no nosso intestino atravessam essa barreira intestinal pelo aumento dessa permeabilidade, que por sua vez vai aumentar o processo
inflamatório, e aí a gente denomina isso como um processo inflamatório de baixo grau, que vai afetar a produção de hormônios como testosterona, então eu tenho baixa libido, como melatonina, então eu tenho uma má qualidade de sono, e consequentemente levando aí um prejuízo no foco e na atenção. Então, se a gente fizer pequenas mudanças, né, que é retirar o que prejudica, né, quer dizer, se a gente não fizer essas mudanças de retirar o que prejudica, todo o restante do investimento que a gente faz, das escolhas, em vencer uma doença, em vencer um sintoma, fica muito comprometido. E é claro que quando a gente fala de insônia, de foco, de concentração, de libido, existem alguns nutrientes, sim, que devem fazer parte aí do nosso dia, sim, devem. Mas se eu enxergar só a insônia, se eu enxergar só a redução de libido e foco e atenção e tratar só a consequência, eu não vou nunca tratar o problema. Eu nunca vou tratar esses sintomas. Por quê? Porque eu não estou sabendo a causa. Qual que é a raiz desse problema? Por isso que eu fiz esse ciclo, que é um ciclo vicioso de saúde intestinal, né, de inflamação, de alteração hormonal. E aí, poxa, por onde eu começo a cuidar desse paciente para que com o alimento, ele consiga ter aí efeitos positivos nessa saúde mental. Então, se a gente for citar aqui alguns nutrientes que devem estar presentes no nosso dia, por exemplo, quando a gente fala de foco e atenção, eu tenho um nutriente que é a colina, que está presente na gema de ovo. E até hoje tem gente que come só a clara. Né? O ômega 3, né? Principalmente DHA, quando a gente fala de saúde cerebral, sardinha, salmão, atum, até as sementes de chia, de linhaça. Nozes e outros alimentos, por exemplo, nas nozes, a gente tem uma presença de fosfatidilcerina, também de taurina, que também auxiliam aí para a saúde cerebral. Aí se a gente olha para o sono, magnésio, o que tem que ter no nosso dia como alimento para eu poder ter ali uma boa fonte de magnésio? Folhas verdes escuras, abacate, as próprias oleaginosas, o cacau, as sementes, um chá de camomila, um chá de lavanda no período noturno. Ok, isso vai também fazer parte, mas a gente sempre enxergar um indivíduo, o paciente como um todo, a gente consegue significativamente, eu tenho relatos, e é muito lindo tudo isso, porque o meu atendimento, as 3 primeiras consultas, elas acontecem em 4 meses, de 40 em 40 dias. E a gente acompanha essa evolução, né? E é muito gratificante. Eu falo que eu tenho muita gratidão, assim, por toda a minha conquista, assim. Por quê? Porque eu preciso estudar, porque eu preciso ajudar. Esse é o meu propósito. Então é muito bonito. Se a gente vai olhar, né, uma mulher acima dos 40, que a gente já sabe que tem uma queda na redução de testosterona, e nós já temos esse hormônio, né, baixo, a gente tem aí vitaminas, por exemplo, vitamina D. Gorduras boas, quantas pessoas tiram as gorduras e comprometem aí a produção hormonal, inclusive de testosterona. A atividade física, por exemplo, estimula a produção de testosterona, o sono de qualidade. Então aqui eu falei de alimentos e de estilo de vida, que é fácil, né? Tá na feira, tá no seu dia a dia, tá de você levantar aí da cadeira e movimentar-se, né? Tá, de você cuidar aí do momento que você vai dormir, que é o momento de reparação. Então, dá para a gente ver relatos incríveis aí com uma boa alimentação e uma visão integrativa, André. Ale, tem uma curiosidade que eu queria que você dividisse com a gente. Tem aí um mito, né, de que, para me alimentar bem, eu preciso gastar dinheiro, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho a tua visão sobre isso? André, essa pergunta é incrível, porque muita gente acredita mesmo, né, que para comer bem e saudável eu preciso gastar muito dinheiro.
Eu falo que mesmo que existam inúmeros alimentos especiais, e hoje a gente vai no supermercado e tem lá, né, até algumas áreas reservadas para esses alimentos especiais, mesmo que existam inúmeros suplementos que ofereçam possibilidades incríveis, não é imprescindível que você gaste aí rios de dinheiros com estes alimentos ou suplementos para praticarem uma alimentação saudável e completa. A feira é logo ali, todo mundo tem uma feira, e a Egnalda trouxe isso, então eu falei, nossa, a gente podia tanto falar desse assunto, que bom que você trouxe esse tema, porque, gente, todo mundo tem uma feira perto de casa. Você não precisa de chás emagrecedores, pílulas aí milagrosas, ou qualquer tipo de produto aí muito especial para cultivar saúde, né? A verdade é que a gente tem que ter consciência que não existe aí um atalho. E eu falo, eu aprendi, escutei isso também no curso do Flávio Passos, que a saúde é como um jardim, né? Ele precisa ali de cuidados diários. E a beleza do jardim, ele reflete o quanto você investe de tempo e dedicação nesse cuidado, né? E é assim com a nossa saúde. Então não vão ser só as pílulas mágicas, só os chás aí especiais, só os suplementos que vão equilibrar aí essas escolhas alimentares profundamente equivocadas. Se você tem ali escolhas inadequadas, não dá para arranjar uma bengala para suportar essas escolhas, né? Para cultivar bem a saúde, a gente precisa compreender e organizar um estilo de vida. Eu falo que, muito além do que alimentar-se bem, a gente precisa viver bem. A gente precisa ter um estilo de vida que nos oriente, né, e que gere um caminho aí para a qualidade de vida, né? Então, primeiro, para alimentar-se bem e ter saúde, a gente tem que ter um princípio básico: comida de verdade. Não adianta a gente pular etapa. Se você fizer com comida de verdade, né, você realmente tem aí excelentes resultados. E aí que eu acho que é o brilho da nutrição, aí que eu acredito, né, que realmente aquela frase que o alimento é matéria-prima para a saúde faz todo sentido. Comida de verdade são legumes, são verduras, o coco, o abacate, os feijões, as sementes. A gente tem aí um país tão diverso, né? A gente tem aí na feira tantos produtos ali à nossa mão, e tudo isso é muito acessível, muito fácil de encontrar. E são exatamente esses alimentos que, se a gente traz aí ao longo da vida com equilíbrio, que vão ser aí a base da nutrição saudável. Perfeito, Ale. Acho que está passada a mensagem. O pessoal não precisa investir tanto para a gente poder se alimentar bem. Exatamente. Sobre essa diferença, Egnalda, de ser saudável, ser magro, você como empreendedora, você trabalha o corpo como elemento político nos seus agenciados? Conta um pouquinho para a gente como é que você lida com essa ditadura, né, do que é, a partir das mídias sociais, o que é correto. Como é que você lida com os seus agenciados, Egnalda? Eu acho que a geração Z veio com uma vantagem social conquistada por mulheres, pessoas LGBTQ+, pessoas negras, antes de nós. Porque a rede social, ela quase que trouxe a pluralidade de existir. Então, existem, sim, ainda mulheres muito presas à lógica do padrão, lembrando que existe uma construção social para que a gente deseje ter o corpo XPTO, que não vem da educação integrativa sobre o corpo e alimento, né, que a Lê traz tão bem. Infelizmente, eu tomei posse dessas informações há pouco tempo, porque a minha geração, por exemplo, foi uma geração em que a mulher tinha dois caminhos. O caminho de ser Olivia Newton-John, né? de seguir a aeróbica e de ser fitness para agradar o outro, o homem, e a mulher que era contra tudo isso.
e que queria ser... E essa mulher que agradava o outro era a mulher que ia casar, que ia ter filhos e que ia servir a uma sociedade que ditava as regras dela. E a que estava na contranarrativa, ela não se exercitava, ela só exercitava a mente. E aí, de uma forma muito perversa e patriarcal, a mulher separou a mente do corpo. Quem cuida do corpo não cuida da mente, ou quem cuida da mente não cuida do corpo. Então, assim, que eu acho que isso é um assunto que ainda não está muito bem discutido nas escolas. As nossas meninas ainda estão estimuladas ou a estar dentro de uma lógica de físico perfeito, dentro dessa perfeição que tem a ver com a magreza, assim, ainda existe a ditadura dessa beleza, a gente não pode fingir que não existe, porque existe, e não entende que ela precisa ser saudável, porque isso não está sendo discutido. Não se discute na escola, por exemplo, por que o açúcar, qual é o dano que o açúcar causa a longo prazo. Não se discute na escola, por exemplo, quais são, por que da riqueza dos alimentos e das fibras. Sabe, fica isso é colocado num lugar quase que supérfluo, sendo que é tão importante. A Lê trouxe aqui, ela trouxe quais alimentos podem fazer a prevenção do Alzheimer, porque a gente está falando da longevidade que está sendo estudada agora. A chamada demência do passado é o Alzheimer de hoje. E como que a gente vai se cuidar se na tenra idade a gente não está conversando sobre isso, sabe? E aí as redes sociais, ela traz a possibilidade das pessoas diversas falarem a partir dos seus corpos. Eu tenho até a Jucizar, né, que é uma das criadoras de conteúdo que eu cuido da carreira. Ela é uma mulher que atende a um fenótipo de passabilidade, uma mulher negra que faz o biotipo da Isa. Mas a Ju é uma guria que cuida tanto da cabeça e que traz questões tão ricas para serem discutidas. E aí, quando ela come o moranguinho dela com algumas sementes de manhã, ela não fala sobre, ela simplesmente existe daquela forma, se exercitando e comendo. E aí, dessa forma, ela naturaliza. Pelo menos ela passa essa imagem, que também é pouco passada, de uma pessoa negra que pensa no alimento e não colocando na ordem também do que é caro, de que isso é uma questão de classe social. Então, a gente precisa discutir ainda muito sobre alimentação e corpos existentes, e a saudabilidade desses corpos. Quando eu vejo a tonicidade, por exemplo, do corpo da nossa nutri aqui da Lê, eu não vejo um padrão, mas porque eu aprendi agora, há pouco tempo. Eu vejo uma mulher que, no decorrer da sua vida, foi atleta, que trabalhou muitos músculos. Isso não foi adquirido agora, senhoras e senhores, não foi uma dieta restritiva para poder aparecer os músculos. Ela vem se cuidando ao longo de 45 anos. Isso, tudo bem que teve ali aquele momento em que ela se alimentava muito mal, mas são 45 anos se exercitando. Não dá para comparar o fim da Lê com o meu meio. Entende? Tipo, eu estou começando essa jornada agora. Isso quer dizer que quando eu chegar aos 90, porque eu só estou com 47, eu tenho 45 anos pela frente, gente. Então, quando eu chegar aos meus 90 e tantos, 92 anos, eu estarei melhor no sentido de estar me cuidando para chegar plena nessa idade. Porque isso tem um tempo, e essa aceleração de nos colocarmos no extremo é que faz com que a gente tenha uma relação com o corpo e com a alimentação quase que escravagista, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer menos, eu tenho, e aí é uma relação dolorosa. E de dores nós já temos algumas, né? Haja visto os momentos políticos e essa luta para ter essa vacina. A gente precisa diminuir as nossas dores do dia a dia. Então, e eu acho que as redes sociais, óbvio que, gente, a gente tem de tudo. Quando a gente fala em pluriversalidade, a gente fala na democracia da existência de todos, do padrão, do fora de padrão, do que questiona,
do que traz entretenimento, do que não tem assunto algum. A única coisa que a gente tem que ficar assim no estado de alerta é a responsabilidade da comunicação. Mas essas pessoas que estão aí trazendo a possibilidade de viver de diversas formas devem ser respeitadas e dentro do que, óbvio, né, eu sou uma empresa ativista, é óbvio que todos eles, do jeito que eles vêm, a única exigência que existe é, assim que eu fecho um contrato anual, terapia. Essa exigência existe. Terapia. Ignaldo, eu acho isso. Ignaldo, você está, assim, maravilhoso o que você trouxe, porque esse é um papel importantíssimo, né? Se eu resgato do início da nossa conversa, quando você trouxe muito, de uma forma muito perfeita, ninguém está me ajudando, nós estamos nos ajudando, né? Quando você colocou que assim que começou a pandemia, mudou os rituais, né, de arrumação, de limpeza na tua casa. E esse teu papel, né, como empreendedora, como agenciadora, de conseguir trabalhar essa história mesmo da magreza, né, e através dos teus agenciados, eles colocarem com naturalidade a alimentação, é muito positivo. Eu queria ouvir da Lê agora. A Lê, exatamente nesses 45 anos, tem estado nesse processo virtuoso, um ciclo virtuoso mesmo, né, de saúde e bem-estar. Ale, voltando àquele tema da magreza, você sofria pressão quando você era bailarina com relação à magreza? Divide um pouco com a gente, que depois eu quero me aprofundar mais nesse tema aí, que eu acho que é um tema muito importante para as mulheres, para as meninas. É um tema bem importante, mas é interessante, André, assim, eu sempre fui muito magrinha, desde novinha, assim, eu tinha até, eu era até meio, eu falava com a minha mãe, assim, não pertenço a essa família, eu me sentia muito magrinha, sabe, queria ter um pouquinho mais de corpo, mas aí quando eu era bailarina, que foi até os meus 20 anos, eu sempre me mantive muito magra. Uma alteração de composição corporal aconteceu entre os 20 e os 25 anos que, como eu tinha hábitos inadequados, né, na verdade inadequados não, porque lá em casa sempre teve tudo, assim, verduras, folhas, frutas, mas tinha todo ruim também, né, então tinha os industrializados, os refrigerantes, era muito diverso. Só que eu tinha uma ingestão alta, porque eu tinha 2 atividades, treinava mais de 3 horas por dia, com o vôlei e com o balé. E aí, quando eu parei aos 20 anos, eu parei os 2 de uma vez. E aí eu continuei com os mesmos hábitos, né, comendo de tudo. E aí eu tive aí uma alteração de composição corporal, já não me sentia mais bem disposta, já tinha aí só para você ter uma ideia, eu pesava 62 quilos com 22 anos e tinha quase 30% de gordura. 30% de gordura, hoje, na prática clínica, é um índice de atenção que a gente tem que ter, tá? Para a mulher. E hoje eu peso os mesmos 62 quilos com 12% de gordura. Então, olha a distância que eu estava de um índice realmente de saúde para aquela época, quase com 30%, com 22 anos. Mas voltando aqui um pouquinho, né, para o tema, então isso para esclarecer assim, eu não tive... Quando eu era bailarina, eu não tive muita pressão em ser magra, porque na verdade eu até comia um pouco mais até para ganhar um pouquinho de corpo, porque eu era bem magrinha. Mas o mais importante que eu acredito que vale a pena a gente deixar registrado aqui, Andréia, é sobre o magro e o ser saudável. Uma pessoa magra não é necessariamente saudável. Indivíduos magros que não se alimentam corretamente, não realizam atividade física, mantêm hábitos não saudáveis, como fumar, beber, dormindo tarde, estão sim mais expostos a problemas de saúde como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes e doenças neurodegenerativas. Tá? É comum a gente dizer que as pessoas que apresentam uma massa muscular reduzida e um pouquinho mais de gordura, mas ainda assim aquela apresentação estética magra, é o falso magro, né? Foi muito dito há muitos anos, até não tenho escutado muito essa expressão mais, mas era o falso magro. O falso magro não tem nada de saudável. E a atenção que eu queria deixar aqui para todos nós é que a gente tem sim que se preocupar aí com essa massa muscular.
A nossa massa muscular, os nossos músculos, não estão aqui só para estética, só para termos um corpo mais definido, sarado, não. Esse fortalecimento muscular, essa atividade muscular ao longo dos anos, tem vários ganhos aí na idade adulta, na idade madura. Eu tenho manutenção da força, eu tenho melhor resistência muscular, eu tenho melhor postura, melhor equilíbrio. Nós vamos precisar disso ao longo dos anos, com 70, com 80. Eu tenho uma diminuição do risco de quedas, de fraturas em idosos, por exemplo. Eu tenho menor resistência à insulina. Isso eu estou falando de músculo, não estou falando nem de alimento. Eu estou falando da pessoa sair de casa e fazer atividade física e não ser sedentário para poder ter uma composição corporal de fortalecimento muscular para aumentar o metabolismo energético, para ter independência, para ter mais estabilidade emocional. E a Ignalda trouxe, né, sobre o músculo e saúde, sobre atividade física e saúde mental. Ela falou dessa separação, né, de algumas pessoas preocuparem com a saúde mental e as outras só com o corpo. Olha só que interessante que os estudos atuais trazem, que ao exercitarmos, a gente libera um fator neurotrófico derivado do cérebro, que esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é liberado pelos nossos músculos, no momento que nós nos exercitamos, ele tem aí uma responsabilidade de neurogênese. A gente, há muitos anos atrás, quando eu nem estudava nutrição ainda, eu fazia outro curso que era administração, a gente achava que os neurônios morriam, perdia, acabava. Não. Hoje a ciência da longevidade traz sobre plasticidade cerebral, sobre neurogênese. Então, a gente, Ignalda, ao nos exercitarmos, nós também melhoramos a nossa saúde mental. O nosso tecido muscular, ele libera citocinas anti-inflamatórias, por exemplo. E olha o quanto a gente fala de hábitos inadequados como uma consequência de inflamação, o quanto a inflamação impacta na saúde metabólica, nas doenças não degenerativas. O quanto a inflamação impacta na saúde metabólica, na diabetes, nas doenças cardiovasculares. Então, olha a importância dos músculos. Então, o fato de ser magro não é saúde quando a gente dá uma atenção aí à importância dos músculos aí para a qualidade de vida, André. Então, gente, é muito aprendizado. A gente está começando, a gente vai começar aí para a etapa final. E eu não queria deixar de falar, Ale, nesse nosso painel, sobre a liberdade alimentar, né? Que você fala muito, né? Sobre se livrar de vícios, educar o metabolismo para o que te faz bem, você não ser levado por impulso, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso e entrasse também rapidamente sobre o assunto suplemento, né? Porque suplemento é remédio, é uma das indústrias que mais crescem hoje no Brasil, né? E depois eu queria que a Ignalda contasse para a gente se você, Ignalda, complementa a tua alimentação com suplemento, depois que a doutora explicar para a gente exatamente o porquê do boom dos suplementos. Então, Ale, eu queria que você contasse para a gente o que é ter liberdade alimentar e qual é a tua opinião sobre suplementos. Olha só, falando sobre suplementos, é um tema que eu sou apaixonada, porque eu vejo na prática e vejo nos estudos o quanto realmente faz diferença para a qualidade de vida. Ou seja, os suplementos alimentares não são medicamentos. O suplemento não é remédio. A suplementação, ela surge como uma alternativa para completar as necessidades do organismo, caso o nosso corpo não receba aí por meio da alimentação todos os nutrientes necessários, todos os compostos ativos necessários para que o nosso corpo
funcionem em harmonia, ou seja, né, quando a gente coloca um suplemento junto com um alimento, ele vai estar ali ajudando a reverter ou amenizando algum quadro de insuficiência de certos nutrientes, né? Então, quando a gente fala de suplementação, ela tem um papel aí importante para facilitar até o acesso a alguns componentes essenciais, que muitas vezes, mesmo a gente tendo um plano alimentar adequado, Andréia, eles podem ali não estarem representando as doses necessárias para aquele indivíduo, para aquele momento. Então, por exemplo, a gente sabe que um indivíduo hoje com um estresse crônico, e hoje a gente fala muito de estresse, né, que é o mal do século realmente, a gente tem necessidades aumentadas de muitas vitaminas e compostos antioxidantes para que eu tenha um equilíbrio metabólico e para que todos os hormônios que são liberados aí com esse estresse não prejudiquem de forma agressiva, né, e realmente significativa o nosso corpo. Então a gente precisa fornecer mais. E às vezes, muitas vezes, a gente não tem aí na alimentação. Um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente fala que de algumas substâncias que são essenciais ao bom funcionamento aí do nosso organismo, que é o magnésio. O magnésio está sim presente em diversos alimentos, nas oleaginosas, na banana, no cacau, nas sementes, mas o nosso solo é pobre em magnésio. Como eu vou ter magnésio em uma fruta ou qualquer outro mineral se não for do solo? Né, do solo. Então, quando a gente pensa em magnésio, nas funções que o magnésio tem, que são diversas no nosso organismo, então eu tenho o magnésio auxiliar no sono, eu tenho o magnésio melhorando aí a glicose sanguínea, porque ele é responsável também aí pelo processo de captação aí dessa glicose para dentro da célula. Então, a gente tem que dar uma atenção especial a alguns nutrientes que a gente sabe que no alimento ali a gente não vai conseguir, que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. A vitamina D é a mesma coisa. O quanto nós temos aí de pessoas que têm a vitamina D super baixinha, né? Olha que a vitamina D a gente tem em alguns alimentos, mas a gente tem... adquire aí com a exposição solar, mas a gente tem aí índice de vitamina D muito baixo, impactando no sistema imune, impactando no sono, por exemplo, e muita gente pensa de vitamina D só para a saúde dos ossos. Recentemente, inclusive, foi até uma amiga próxima, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Ale, a minha mãe começou a suplementar a vitamina D e me relatou que dormiu melhor. Eu falei, sim, a vitamina D melhora a qualidade do sono. Ela falou, nossa, não sabia. Então, às vezes, alguns ajustes que realmente a gente não tem ali na alimentação, a suplementação vem ali para ajustar aí essas necessidades de nutrientes, André. Maravilhoso, Ale. Ignalda, me conta uma coisa, você tinha ideia de toda essa potência dos suplementos, mulher? A gente vai sair daqui com o telefone da doutora Ale, com certeza. Conta pra gente. Com certeza. A partir dos 42 anos, eu comecei a fazer um acompanhamento específico para o envelhecimento. Então, a minha médica, ela é de medicina integrativa e é especializada na menopausa, na perimenopausa. Então, desde os 42, eu venho acompanhando a minha perimenopausa. E aí, as questões hormonais somadas à alimentação, somadas à suplementação, elas compõem a sua qualidade de vida. Então, eu tinha noção, eu acho que um dado bem importante também de ser trazido, e pouco se é falado, é que temos 54% da população negra, né? Parda, preta, considerado pelo IBGE negros. Tendo essa informação, nós temos o índice baixo de vitamina D, e quanto mais melanina se tem, menos se retém do sol a vitamina D. Então, eu acho que existe um interesse público, de saúde pública, interesse muito burro, de não conversar sobre isso, porque se a gente pensar na saúde pública, a vitamina D deveria ser um suplemento disponibilizado pelo poder público.
Porque se a gente tem uma maior população, a maior parte da população tem pele parda ou negra, e a gente tem esse dado da retenção de vitamina D pelo sol ser menor quanto mais melanina, isso quer dizer que a população brasileira deveria ser suplementada. E não é. E isso incide no sono. E o sono tem incidência, né, na questão de drenagem linfática, né? E aí a gente está falando de novo sobre envelhecimento, de novo sobre as doenças neurais. E se a gente não faz esse acompanhamento, o que nós temos, e aí eu digo que há uma burrice de planejamento do Estado, e aí quando eu falo do Estado federal, estamos falando de políticas públicas de saúde, se eu tenho uma população envelhecendo, e essa população não está sendo cuidada desde sempre, eu vou ter um aumento do custo na rede pública de saúde. Porque é isso que vai acontecer. E aí aumento de medicações. Para quem está interessando? Né, essa não saúde da nossa população. Eu acho que é uma reflexão, uma provocação, as respostas eu já tenho as minhas, quem está ouvindo aqui, pense sobre isso, busque médicos na saúde pública, que bom, viva o SUS, né? A gente tem bons médicos aí, com um tempo reduzido de trabalho, porque eles tem essa imposição de ter esse tempo reduzido, porque temos menos médicos do que a quantidade de população, mas não faça nada sem o acompanhamento médico. E se você puder investir na sua saúde e buscar uma alternativa para além da pública, faça, porque isso vai garantir a sua saúde e a saúde de toda a sua família. Porque a gente está falando do que a gente está estendendo, um problema que pode ser estendido. E quando eu estou falando de longevidade, eu estou incluindo todo mundo. São os meus filhos, são os meus netos. Quem vai ficar com essa conta? E aí eu não estou falando de dinheiro para ter cuidadores, eu estou falando desse trabalho que nós teremos no futuro se a gente não cuidar de nós hoje, né? Porque é isso, daqui em 2030 eu farei parte dos 18% da população ativa economicamente e dentro da economia prateada. Hoje, essa economia, né, está em 8%, mas em 2030 estará em 18%. Em 2050, qual vai ser qual o percentual dessa população? Então, não pensar na longevidade, não pensar no velho, não pensar no ancião, é não pensar no crescimento econômico, é não pensar no nosso crescimento como sociedade. Quando a gente cuida do ancião, e o ancião somos nós amanhã, são os nossos de hoje e somos nós amanhã. A gente está descuidando da nossa história. Você está trazendo, e assim, o grande resumo, né, é que nutrição absolutamente não é superficial mesmo, né? A gente está indo para a nossa etapa final aqui. Eu acho que a grande mensagem, essa história toda da medicina preventiva, de como realmente a alimentação saudável, ela vai muito além, né? E então eu queria convidar vocês para deixar cada uma mensagem final. Eu queria começar com a Bruna para deixar sua mensagem final aqui para todas nós. Tem uma coisa interessante, porque as pessoas sempre me perguntaram a vida inteira sobre estilo de vida, alimentação, beleza, esses temas muito, muito fortes na nossa existência. E eu sempre passo um pouco assim, porque eu digo assim, eu não quero nunca responder nas trocentas mil entrevistas com uma fórmula. Eu sei que não existe uma fórmula, existe um pacote, existe uma conexão de coisas que se entrelaçam e que todas precisam de uma certa atenção, né? Então, assim, eu não acredito, André, em nenhum tipo de ditadura, nem política, nem social, muito menos de qualquer comportamental, enfim, uma obrigatoriedade de algum tipo de estilo. Eu acredito em cada um achar o seu, de acordo com aquilo que lhe faz bem, de acordo
pessoa, como ela se sente bem. Eu resolvi agora, e pela primeira vez, até vou contar aqui meio em primeira mão, eu estou lançando um livro, um curso sobre esse assunto. Né? Eu vou falar de beleza, eu vou falar de alimentação e, sobretudo, eu vou falar da conexão entre essas coisas todas. Eu acho que a gente tem que achar o nosso padrão. Todo mundo tem que compreender que nós somos indivíduos únicos, e isso é muito claro em cada um de nós. A gente tem um batimento de coração único, uma digital única, a gente tem uma íris de olho única. Não se repetem essas coisas. Imaginem, bilhões de pessoas, isso não se repete. Então é incrível. Dentro desse universo tão amplo, tão diverso, com tamanha diversidade, eu acho que é uma obrigatoriedade de cada um de nós encontrar o seu próprio eu, encontrar sua missão, seu propósito e seu padrão. Então, eu acho que eu sou completamente contra rótulos, eu sou completamente contra, assim, dizer aquela pessoa é isso, aquela é aquilo, fulano é assim, o outro tem que ser assim, eu preciso... Não, cada um vai ser aquilo que lhe faz bem, dentro de, obviamente, um quadro de saúde. A saúde, e a gente viu agora nessa pandemia, é mandatória, né? A saúde sempre foi mandatória. Precisa um choque para as pessoas lembrarem o quanto ela é mandatória. Mas a gente, buscando esse caminho, que é um caminho de saúde, a gente tem que encontrar a pessoa que nós somos, a pessoa que cada um é individualmente. Então, eu não acredito em obedecer a padrões, mesmo que eu tenha sempre, no meu trabalho, de alguma maneira, muitos trabalhos, eu sou vista como um padrão, mas eu sempre evitei ser vista como um padrão. Eu sempre quebrei esse padrão, isso desde as minhas primeiras entrevistas e dos meus primeiros trabalhos. Porque isso que eu penso hoje, eu sempre tive a coerência de pensar, porque isso é muito óbvio, né? Na verdade, é uma descoberta muito simples. Cada um de nós tem o seu estilo, o seu padrão, a sua identidade, cada um de nós é um ser humano único. Então, eu não posso querer que exista um peso ideal, um cabelo ideal, um espírito ideal, um tamanho ideal, um corpo ideal, um seio ideal. Nós somos essa mistura. E a grande representatividade é que essa mistura seja linda em todas as circunstâncias. Esse livro e esse curso sobre beleza e sobre alimentação e sobre esses segredos, vamos dizer assim, ele fala muito dessa amplidão, porque as pessoas precisam compreender isso antes de... A gente só cuida na consequência, a gente só cuida no efeito, a gente só cuida quando a gente está mal. Nós não cuidamos antes, a gente não tem o hábito, toda a nossa medicina ocidental não é uma medicina preventiva. Ela não pensa como nós vamos programar a nossa vida, como a gente vai poder ser aquilo que a gente quer ser. Ela sempre tem um tratamento, muitas vezes de choque, num caso, às vezes já altamente, né, numa proporção já quase extrema. Então, eu acredito na prevenção, eu acredito no antes, eu acredito na preparação, eu acredito na compreensão e no planejamento. Eu acredito que quanto mais a gente se entender, quanto mais a gente tiver autoconhecimento, melhor a gente vai saber lidar com tudo isso. Essas coisas vão ficando mais óbvias, essas descobertas vão ficando mais claras para cada um de nós, porque a gente tem que aprender a escutar o nosso próprio corpo. A nossa mente, o nosso espírito e o nosso próprio corpo, ele fala com a gente. E, Bruna, perfeito. Você fez a leitura do movimento, um dos movimentos mais importantes, que é essa medicina preventiva. A gente tem visto, assim, no mundo todo, seguradoras fazendo parcerias com supermercados, com empresas como Pura Vida,
porque já entenderam que não vão dar conta se a gente só trabalhar no corretivo. E eu ia te perguntar, mas eu acho que você passou, assim, que a gente está terminando aqui nossa sessão. Então, primeiro de tudo, onde as pessoas encontram, Bruna? Porque você tem os teus livros, tuas palestras, você ganhou muitos seguidores no Instagram, dando essas dicas de equilíbrio, corpo, mente e espírito. Onde a gente encontra as informações sobre o teu curso? É no Insta? Olha, eu ainda não lancei, por isso que eu falei. Ainda não sei, ainda não estão disponíveis as informações, elas vão estar muito breve no meu Insta, sim, no meu Insta, nas minhas redes sociais em geral. E eu estou fazendo esse trabalho, na verdade, assim, quando eu comecei, alguns anos atrás, a abrir a Rede Felicidade, e as pessoas falavam, nossa, mas se você vai falar de felicidade, felicidade é um termo tão batido, tão desgastado, e quem é que é feliz nesse mundo? Como que a gente pode ser feliz num mundo tão... assim, isso foi antes da pandemia, hein? Imagina agora. Então, assim, de repente, quando veio a pandemia, até um pouco antes, a gente vê as crises uma atrás da outra e tudo, as pessoas se deram conta que felicidade não é uma palavra, muito menos uma palavra desgastada. Felicidade é uma obrigatoriedade de qualidade de vida para todos. Não é uma questão assim, a felicidade é um luxo, só quem tem uma certa posição social, não. Todo mundo tem o direito e o acesso à felicidade. Eu fui para o Butão, que é um país extraordinário e é um país que mede o seu índice pela felicidade. O produto nacional bruto é a felicidade. Então, quando você entra nesse espírito, num grupo social, você cria uma enorme conscientização. E eu percebo que hoje, através das minhas redes sociais, o meu propósito é justamente, e com a Rede Felicidade, com todas as palestras, os trabalhos que eu faço, é criar essa conscientização. Porque a conscientização não tem a ver com posição social. A conscientização nem tem a ver com credo, com cor, com formato, não tem a ver com nada. Tem a ver com o teu indivíduo, com o íntimo que mora dentro de você. Essa é a conscientização, é o autoconhecimento. Este é um grande poder, este é um grande poder de felicidade, esse é um grande poder de resistência, esse é um grande poder de imunidade, e esse é um grande poder de nutrição, e de beleza, e de todo o resto. E, sobretudo, de compartilhamento, porque nós vivemos época polarizada, como todos nós sabemos, as pessoas estão transmitindo tanto ódio, tanta violência. Esse poder interior de descoberta de si mesmo e, portanto, de equilíbrio, e, portanto, de uma coerência, um alinhamento, ele transforma as pessoas de uma tal maneira que eu acredito que é a única maneira da gente ter um ambiente social melhor. Porque é como as pessoas vão se interligar, como as pessoas vão se relacionar umas com as outras. E aí a gente consegue construir alguma coisa mais honesta, mais decente, alguma coisa que vale a pena. Eu acredito nisso, eu acredito que esse é um caminho de possibilidade. Maravilhoso, Bruna. Nós estamos terminando a nossa sessão. Eu queria que a Ignalda desse a última mensagem aqui para quem está ouvindo a gente, depois a gente fecha com a Lê. Ignalda, por favor. Não, uma mensagem tão maravilhosa, né, que a Bruna compartilhou conosco, a consciência da potência de ser quem é. Eu acho que se resume a isso. Quando a gente tem a consciência da potência de ser quem somos, e isso faz parte, sim, conhecer a sua história, resgatar a sua identidade, entender as suas dores, entender que as dores do outro não são suas, e você precisa resolver isso de alguma forma, mas esse lugar de felicidade, ele é muito pessoal e particular, e sim, independe de algumas lógicas de vivência, mas é óbvio que é preciso fazer um trabalho anterior que é de diálogo, né? De diálogo com as diversas mulheres que nós temos nesse país e as diversas formas de vivência.
e se libertar de todas as imposições, porque são muitas, né, de todos os extremos. Ou se você gosta de ter o corpo que tem, você pode não ser considerada adequada para um grupo. Se você quer modificar isso, você não é adequada para outro. Mas se você está dentro dessa né, consciência da potência de ser quem é, da responsabilidade da comunicação disso, principalmente quando a gente está nas redes sociais, respeitar essas vivências faz com que a gente entenda essa multiplicidade, a pluriversalidade da existência. Não existe uma única forma, né? A Bruna trouxe sobre a medicina ocidental e sobre, então, todas as medicinas que a gente pode adentrar e buscar, para buscar nas nossas curas pessoais. Então, eu acho que eu termino essa conversa chamando as pessoas para entender qual é o seu brilho que você tem, eu tenho, todos nós temos, e brilhar e entender esse brilho não diminui o outro, muito pelo contrário. Quando a gente brilha, a gente ilumina o caminho de quem está à nossa volta. Então, que a gente possa prosseguir com toda essa, sabe, com toda essa possibilidade de se nutrir de bons pensamentos, mesmo dentro de qualquer que seja a sua realidade, que não tem muitas realidades diferentes, e isso a gente não deixa de considerar, e também não romantizo as dores de tantas mulheres que nós temos nesse país. Eu só quero fazer uma observação do que a Lê trouxe sobre alimentação, uma única observação, sobre a feira, sabe, gente? Porque eu sou a pessoa que, para não me perder nessa coisa do rápido, do correndo, eu tenho o meu ritual, porque é um ritual de família, celebrar a colheita, seja ela qual for. No meu caso, eu gosto de ir à feira, conversar com as pessoas, mesmo em época de pandemia, é só colocar máscara, a gente encomenda antes as coisas para não ficar muito tempo, mas não deixar de olhar para as cores dos temperos, para as cores desse Brasil que é tão plural, é tanta fruta, legume, verdura, e essa alimentação nutritiva, além de saudável, é mais barata. Então, que a gente possa se alimentar da nossa terra, que é muito rica. A gente precisa se apossar da riqueza que é o nosso país. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Obrigada a você, maravilhosa. Eu queria agora chamar a Lê para a gente fechar, antes da gente se despedir. A Lê, fala uma mensagem final. Esse é o teu assunto, né? O teu dia a dia, o que você estuda. Que orientação você daria para que a gente atinja esse equilíbrio, né, entre corpo, mente e espírito? Olha só, Andréa, queria deixar para fechar, né, esse assunto uma frase muito simples, que o alimento é matéria-prima para a saúde. E a partir daí, a gente entender como usar esse alimento. E aí a gente vem falando sobre liberdade alimentar, sobre flexibilidade alimentar, que não é depender de regras externas, sabe, para se alimentar e ter saúde. É ter liberdade de a gente escolher o que comer, quando comer, quanto comer, esse autoconhecimento, entender o que o seu corpo necessita naquele momento, e em diferentes fases da vida, em diferentes momentos da nossa vida, a gente vai entender que o nosso corpo pede alguns nutrientes, alguns alimentos diferentes, e a Bruna trouxe isso brilhantemente. Então, é fazer essa escolha do alimento naquele momento sem julgamento moral, sem culpa, porque um dos maiores enganos quando a gente fala aí de liberdade alimentar é comer tudo o tempo inteiro. Não é isso que a gente traz quando a gente fala de liberdade alimentar, né? Inclusive quando a gente concede essa liberdade, né? Concede, até é estranho falar, mas quando o paciente vem em busca de um auxílio de como se alimentar,
A partir do momento que ele tem mais clareza de como aquele alimento, naquele exato momento, vai impactar aí nas escolhas dele ao longo do dia, ele começa a ver sentido em comer aquele alimento em cada momento. Por exemplo, quando a gente fala do que precisa conter um bom café da manhã. Será que se eu coloco proteínas, gorduras boas no meu café da manhã, e aqui eu estou falando de alimento, vai, por exemplo, da sua escolha. Por exemplo, você, Andréa, gosta de ovos, gosta de abacate, gosta de um iogurte, gosta de uma granola, a sua escolha. Mas sabendo o conceito de proteínas, de gorduras boas, você pode preparar o café da manhã que você almejar naquele momento, que você tem na sua geladeira, que você fez um planejamento aí de compras. E aí você escolhe o que realmente te satisfaz e te dá mais prazer. Que a gente também precisa entender, né, que quando a gente gosta muito, né, de alguma refeição, de algum alimento que virou um hábito aí ao longo da vida, não quer dizer que a gente vai ter aí vontade de comer ela sempre em grandes quantidades. Isso tudo vai acontecendo de uma forma harmoniosa a partir do momento que você retira algumas coisas que eram excessivas e que hoje você tem conhecimento, e eu falo que conhecimento é libertador, porque aí tudo começa a fazer sentido. Não adianta você falar o que você precisa comer, mas o como, né, o quanto daquilo vai te fazer bem. Então esse conhecimento, ele te traz aí uma certa solidez aí nas suas escolhas, e aí você começa a entender, bom, realmente, se eu escolho por esses alimentos, eu tenho menos fome no período aí do final do dia. Poxa, eu consigo colocar um ritmo adequado aí nos meus hormônios ao longo do dia. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que eu fico mais saciada. E até fazer experiências, né, de colocar outros alimentos que podem impactar negativamente para poder sentir. Eu acho que eu vivo essas experiências constantemente, né? Então, às vezes eu faço a leitura de um artigo que está me mostrando ali uma estratégia diferente daquela metodologia. Então, deixa eu ver como é que funciona. Eu trago isso tanto para a minha vida e eu vejo como funciona, como é esse impacto. Né? E eu falo que, e eu trouxe aqui anteriormente, né, que a consequência da restrição, ela gera culpa, né, a gente gera compulsão. E aí, um dos fatores que nos ajudam a atingir essa liberdade, porque muitas vezes, mas Ale, eu antes mesmo de entrar aqui com vocês, eu estava respondendo algumas perguntas no direct, e eu recebi uma mensagem assim: Ale, ontem eu comi muito docinho numa festa de aniversário, eu não sei como é que você consegue não comer, como faz isso, me ajuda. Então, liberdade alimentar poxa, você já sabe o impacto disso no seu organismo. Quando a gente fala de açúcar, então, a gente pode falar sobre sistema de recompensa, e aí vira um assunto, aí, um ciclo que é grande, né, da gente explicar, e a gente explicou isso anteriormente, que vira um ciclo vicioso. Então, se você escolher 2 ou 1, será que apreciar aquele momento isso não vai te satisfazer? Então, ter essa liberdade de alimentar e conhecer o que faz bem para você e como seu corpo funciona é justamente o autoconhecimento. É aprender e entender realmente os níveis de fome, os níveis de saciedade, as nossas vontades. E isso vai ajudar no processo, na mudança, na conquista aí de novos hábitos. Vai ajudar a saber, a tomar uma decisão mais consciente. Eu falo muito, André, para os meus pacientes, assim, até na hora que você escolhe um chocolate, que você sabe que aquele horário ali vai te dar mais fome, ou que não é o melhor, você saber que você está pegando ali porque você está precisando de um comfort food, que você quer desestressar, é importante você enxergar, porque muitas vezes é algo automático. Então, essa nutrição hoje comportamental também que a gente traz, de você presenciar a cada momento e cada escolha, também é libertador.
Então, esse processo de liberdade alimentar é o que a nutrição hoje também traz, de flexibilidade, de atenção com as necessidades do organismo, e eu acredito muito nesse caminho, né, dessa liberdade, sem extremismo, e poder saborear de tudo um pouco, porque é prazeroso a gente alimentar-se, a gente está em família, né? A Ignalda trouxe isso, a Bruna trouxe isso, e, poxa, como não? Né? A gente só tem que aprender o quanto, né, o que e o quando comer certos alimentos e como aquilo impacta no nosso corpo. Eu acho que o resumo do resumo é que flexibilidade, né, liberdade é tudo o que a gente precisa, né, e equilíbrio. Olha, meninas, muito obrigada pela conversa, foi maravilhosa, se pudesse ficaria horas. Aqui é um tema, acho que interessa a mim, interessa a todas nós, né, eu espero que ano que vem a gente possa estar juntinhas de novo, só que não virtualmente, né, mas que a gente possa estar juntas presencialmente. O calor humano faz falta pra caramba, né? Então, Casa TPM, super obrigada pelo convite, que mais uma vez proporciona esse espaço maravilhoso para troca de saberes entre mulheres incríveis. Então, acompanhe as próximas rodas e bom proveito. Um beijo, meninas. Gente, tchau, obrigada. Obrigada.